aqui, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chance do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Fala pessoal ligado aqui no canal do Barbudo Tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de Rafinha, Lucas Ribeiro, Pablo Osvaldo e é lógico te atualizar a respeito dessa novela do Soteldo, que vocês me perguntam a todo momento lá no Instagram, lá no Twitter. E o Soteldo, como é que tá a negociação? Eu vim te atualizar com tudo que aconteceu hoje a respeito do Soteldo e tirar todas as suas dúvidas. Antes de mais nada, eu vou pedir para você, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui tem vídeo novo todos os dias com todas as notícias atualizadas do São Paulo para você. Então se inscreve e já deixa o like, que o seu like fortalece demais o nosso trampo aqui no YouTube. Lembrando aqui para vocês que o link do meu site, da minha loja, para você comprar sua camisa de time está aí na descrição, assim como todas as minhas redes sociais, Twitter, Twitch, TikTok e também Instagram. Lembrando para vocês, minha loja ela vai entrar de recesso até o começo de fevereiro. Estamos nos últimos dias aí para você fazer seu pedido para sair antes do recesso. Então já faz seu pedido, já garante seu manto, beleza? O link tá aí na descrição. Também passando aqui para indicar para vocês o design que está ajudando a gente, o Helder. Ele trabalha com tráfego pago, trabalha com logotipo, trabalha com social media, faz edição de vídeo e muito mais. Então segue o Helder nas redes sociais, o arroba está aí na descrição. E se você precisar de algum pedido, já falo com ele que ele é monstro, indico demais. Pessoal, vamos começar aqui falando a respeito do Rafinha. Treinamento de hoje, a página oficial do São Paulo publicou um gol feito pelo Rafinha, um gol de cobertura, coisa linda, e todo mundo elogiando lá o gol de cobertura. Teve gente dando zoom na careta que o Rafinha dá, mano. Que o Rafinha ele fica mordendo a língua ali durante o treinamento, né? É um hábito do jogador ficar mordendo a língua. Então teve gente dando zoom, dando uma zoada com isso. Só que uma coisa que eu só vi eu reparando nisso, porque todo mundo tava com aquele negócio, o Rafinha já chegou, baita reforço, golaço e tal. Mas eu reparei o seguinte, ele estava atuando como lateral esquerdo. E outro fato que confirma que ele estava jogando na lateral esquerda é que ele atacou as costas do Igor Vinícius. E é claro que se ele atacou as costas do Igor Vinícius e o passe foi bem feito, a bola passou, porque inexiste a marcação desse lateral. E aí o passe foi do Gabriel Sara, um belo passe por sinal, e ele fez o gol de cobertura, tá? E o time do Igor Vinícius tinha outras peças ali que logicamente não eram titulares. Diferente do Rafinha recebendo o passe do Gabriel Sara, já que os dois devem ser titulares com o Rogério Ceni durante essa temporada. Então, um belo passe, um belo gol. Fica aí a dúvida, né? Vale lembrar aqui pra vocês que o Reinaldo tá com Covid. Ele não está treinando junto com a equipe. Mas, em teoria, o substituto do Reinaldo era pra ser o Wellington, não o Rafinha. Então, fica a dúvida até de quem era o lateral direito da equipe titular. Outra notícia que nós tivemos hoje é a respeito do goleiro Jean, confirmado extensão de contrato. Ele foi comprado pelo Cerro Porteño. A torcida do Cerro Porteño ficou maluca. Gostaram muito, realmente, da renovação com o Jean. Eles gostam muito do goleiro, apesar do episódio que aconteceu, né? Ele foi provocar a torcida antes do jogo e acabou expulso a torcida adversária. Vai lembrar o seguinte, galera, esse episódio dele provocar a torcida adversária e ser expulsa pode ser mal visto pela diretoria, mas alguns torcedores, assim como é aqui no Brasil, tá, rapaziada? Eles encaram isso como uma atitude de raça. O jogador que representa a equipe, lógico que ele não ia voltar, o São Paulo deixou muito claro que não ia ocorrer o retorno aí do Jean, né? Que ele estava fora dos planos, e o São Paulo, inclusive, foi atrás do Jandrei e foi confirmada aí a compra do Cerro Porteño. Agora, oficialmente, São Paulo recebeu 6,2 milhões pela compra do Jean. Vale lembrar aqui para vocês que quando São Paulo comprou o Jean, o São Paulo comprou por 8 milhões. Ele tinha metas para serem cumpridas para chegar a 10 milhões, porém não chegou, tá, rapaziada? Então o custo que o São Paulo teve foi de 8 milhões, mais os salários que o Jean recebia. E aí o São Paulo, tendo vendido o Jean por 6,2 milhões, recuperou boa parte da grana aí, pelo menos com essa negociação. Pessoal, outra polêmica que tivemos recentemente foi a do Lucas Ribeiro. Como eu relatei para vocês no vídeo de ontem, o São Paulo estava com negociações concretizadas, basicamente. Só faltava a assinatura do contrato, o jogador viajar aqui para o São Paulo para ser o zagueiro jovem ali que o São Paulo queria para compor o elenco. Lembrando novamente, a Arboleda deve ser convocado com frequência. E o reserva imediato do Arboleda é o possante Diego Costa. Então o São
São Paulo queria um zagueiro para não ter que depender do Diego Costa, porque o Diego Costa realmente não vive uma fase boa. Na verdade, eu acho que a única fase boa que ele viveu foi uns 3 jogos com o Fernando Diniz e acabou, cara. Como foi levantado o tweet Lucas Ribeiro, não, o São Paulo encaminhou a desistência do negócio pelo jogador. Então, apesar de muito bem encaminhado, não estava concretizado, não tinha contrato assinado que possa ser acionado na FIFA, por exemplo. Vai lembrar aqui para vocês que essa informação de praticamente acerto com o Lucas Ribeiro foi publicado pelo André Plihal, que é o apresentador da ESPN. E aí, depois desse episódio aí de comoção da torcida contra a contratação do jogador, veio o presidente Júlio Casares e relatou ao Jorge Nicola que o São Paulo nunca teve negociações com o Lucas Ribeiro. Então, assim, o presidente falou basicamente desconversou, deixou para lá essa conversa, né, para o São Paulo em paz desistir dessa negociação. Uma informação a mais que nós tivemos hoje a respeito desse assunto é que o Lucas Ribeiro e o Luciano tem o mesmo empresário. E aí tem toda aquela história. Ah, o jogador de empresário tá colocando outro jogador aqui. Lembrando aqui para vocês, rapaziada, o Luciano está para renovar contrato com o São Paulo. E é lógico que é do interesse do São Paulo que o Luciano renove o contrato. Então, se cria aquelas teorias da conspiração. Ah, ele tá tentando colocar um jogador aqui para facilitar uma renovação com o Luciano, não emperrar uma renovação com o Luciano. Sendo bem sincero com vocês, isso acontece muito no meio do futebol. Então não se surpreendam se mais para frente o São Paulo enfrentar aí alguma dificuldade para renovar com o Luciano. São jogadores do mesmo empresário. O empresário até tentou contornar essa situação. O empresário do jogador alegou que isso basicamente está resolvido e que ele foi inocentado. Algo parecido com o que aconteceu, por exemplo, com o goleiro Jean. Porém, os fatos aconteceram e eles não são esquecidos, nem pela vítima e nem pela nossa torcida. Fato é, a repercussão foi muito negativa a respeito dessa negociação. Ela, inclusive, é muito desnecessária, porque não é um jogador fora de série. Por exemplo, o Corinthians foi lá na França e foi tentar a contratação do Robson Bambu. E o Robson Bambu é um belo dos zagueiros, já se destacou aqui no Brasil. Muito diferente e muito melhor do que esse Lucas Ribeiro. Agora vamos falar a respeito de Osvaldo, Pablo e Soteldo, mas antes eu vou pedir para você, deixa o like aí no nosso vídeo, o seu like ajuda demais, você nem precisa pausar o vídeo, deixa o like aí que você fortalece muito. E vamos falar de Cristiano Osvaldo, rapaziada. Vocês lembram do Osvaldo? Ele foi um belo de um ponta que jogou naquele time em que o Lucas também jogou e ele foi muito bem, era um ponta muito bom, era o tal do ponta veloz com 1 contra 1 que o Rogério Ceni queria para essa temporada, né? Mas aí o Osvaldo hoje tá muito velho, inclusive no Fortaleza já não vinha jogando bem. Ele falou que observa o São Paulo, estava observando aí as boas contratações da equipe e se ofereceu para jogar aqui no São Paulo. Isso mesmo, rapaziada. Depois do Alexandre Pato, o Osvaldo se ofereceu para vir jogar aqui no São Paulo. Se fosse o Campeonato Brasileiro de 2016, talvez a gente estivesse com boas oportunidades de mercado, mas pro Campeonato Brasileiro de 2022, sinceramente não dá. Todo o meu carinho aí pelo Osvaldo, tá? Ele foi realmente o jogador que honrou o manto aqui. Em todos os times que ele passou, ele honrou o manto, né? E jogou muito bem. Então, assim, toda minha gratidão ao Osvaldo, mas hoje, ó, não dá, rapaziada. Falando agora a respeito do Pablo, notícia exclusiva e quente aqui pra vocês, tá? Nós tivemos acesso aí a algumas notícias durante o dia de hoje aí a respeito do Pablo. Já foi deixado muito claro aí que a preferência do jogador é a volta para o Atlético Paranaense. O São Paulo tentou de tudo para negociar o jogador, teve Ceará interessado, Santos interessado, mas ele quer voltar mesmo para o Atlético Paranaense. Lembrando aqui para vocês uma informação a mais, o Pablo ele tem alguns empreendimentos aqui em São Paulo, assim como ele tem no Paraná, tá? E ele parece que entrou em contato com a diretoria do Atlético Paranaense. Ele queria retornar porque ele é ídolo no Atlético Paranaense e porque ele tem esses empreendimentos. Então ele saindo do São Paulo só faz sentido para ele voltar para o Atlético Paranaense. E aí o São Paulo ficou com raiva pelo seguinte: o jogador não abriu o jogo também com o São Paulo. Ele não abriu o jogo porque ele só queria retornar para o Atlético Paranaense e que o Atlético Paranaense era o time mais interessado, porque aí o São Paulo já buscava apenas o acerto com o Atlético Paranaense, o que só foi feito agora depois de desgastar muito a situação e o São Paulo perder totalmente a paciência com o Pablo. A primeira proposta do Atlético Paranaense para o São Paulo era pagar 50% dos salários e o São Paulo pagava 50% dos salários. Nós tivemos mais uma informação hoje de que o São Paulo tem salários atrasados do Pablo para pagar, ou seja, além dos salários atrasados que nós temos para pagar do Daniel Alves e do Éder, por exemplo, nós temos que pagar os salários atrasados do
do Pablo. E aí o São Paulo tentou negociar essa saída do Pablo, não gostou dessa situação aí do Pablo ter conversado com o Atlético Paranaense, né? Não se sentiu muito bem com essa situação. E aí o São Paulo sugeriu ao Atlético Paranaense que pagasse todo o salário e que levasse o Pablo em definitivo. E aí o São Paulo manteria parte dos direitos do Pablo, né? Até porque pagou muito caro pelo Pablo, e o Atlético Paranaense levava de vez o jogador daqui. E aí, com essa dívida, com esse valor que o São Paulo ainda teria para pagar com o Pablo, o São Paulo perdeu totalmente esse poder de barganha. E aí, essa oferta veio por parte do Pablo. Ele sugeriu ao São Paulo rescisão de contrato, ele abre mão de 2022 e 2023 que teria para receber de salário e teria um acordo a respeito dos salários atrasados, e aí o São Paulo liberaria o jogador sem o Atlético Paranaense ter que pagar uma compensação financeira e sem o São Paulo continuar com parte dos direitos do Pablo. Deixando muito claro aqui para vocês que só do São Paulo concordar com essa sugestão de oferta feita pelo Pablo, o São Paulo economiza mais de 13 milhões de reais com essa contratação que o São Paulo ainda teria que pagar. Então já vai tarde, mano. Já aceita isso, já manda o Pablo logo, já compra a viagem, já leva ele de táxi lá pro Paraná, que não tem mais como, mano. Chega do Pablo por aqui. Que bom que o Atlético Paranaense tem interesse nesse jogador, quer recuperar esse jogador, que aqui não dá mais, mano. Então nós esperamos o desfecho definitivo e dessa vez pra valer nos próximos dias aí, o Pablo realmente sendo confirmado como jogador do Atlético Paranaense. Agora é hora de falar dele, Soteldo, porque vocês me perguntam muito a respeito desse jogador. Começando pelo seguinte, hoje cedo teve uma notícia de que o Toronto teria chegado em acordo com o Soteldo e o jogador estaria de saída do Toronto. E também houve a notícia de que o Toronto estaria próximo de um acerto com o Salcedo e que possivelmente o Soteldo teria sido colocado em troca. Pessoal, eu chequei essa fonte, chequei quem publicou esse tweet, que foi um tweet de um jornalista gringo, e basicamente esse papo do Salcedo sendo trocado pelo Soteldo é uma especulação. É a mesma coisa que eu vou falar aqui para vocês. O Soteldo tá vindo para cá, o Pablo tá de saída para alguma equipe. Não se surpreenda que ele vá pro Toronto, Pablo, em troca com o Soteldo, entendeu? Então foi pura especulação ele ter metido o Salcedo nesse meio. O Toronto está chutando o Soteldo da equipe, está realmente o Soteldo de saída do Toronto, e eles estão tentando contratar outro gringo, mas não necessariamente, na verdade não tem nada a ver o Soteldo indo pro México nesse momento. Assim como eu falei ontem para vocês, não faz nenhum sentido o Soteldo ir pro Flamengo também. O Flamengo tem o Bruno Henrique, o Michael e o Vitinho para a posição que joga o Soteldo. Hoje a melhor proposta que o Soteldo tem na mesa é a do São Paulo. E o São Paulo já deixou muito claro, não desistiram do Soteldo. A negociação continua, inclusive hoje teve reunião, hoje agora à noite teve reunião com os representantes do Soteldo. Teve gente falando de rescisão contratual do Toronto com o Soteldo. Não tem lógica também isso, rapaziada. Eu sinto muito, mas não tem lógica. Se tivesse lógica, o São Paulo conseguiria aumentar consideravelmente o valor de salário, né, de valor pago ali por mês para o Soteldo, mas infelizmente não tem rescisão contratual. O São Paulo teve reunião hoje, possivelmente vai ter uma reunião amanhã também. Lembrando para vocês, amanhã de tarde o presidente Júlio Casares estará ao vivo no TR Central, que é o programa lá do Globo Esporte. Muito possivelmente, se ele não me surpreender, ele deve guardar essa informação para ele soltar nessa live. Então possivelmente fiquem atentos que pode ocorrer uma notícia bombástica nessa live do Júlio Casares. Provavelmente amanhã ele vem com a informação definitiva, seja para o acerto, seja para o não acerto com o Soteldo, e o São Paulo, caso não tenha um acerto, fora da negociação, e caso tenha um acerto, ele vai dar em primeira mão nessa live, rapaziada. É muito possível que isso aconteça, então fiquem ligados aí nesse programa do Globo Esporte com o comandante André Hernan. Lembrando aqui para vocês mais uma coisa, o São Paulo se reuniu com Rogério Ceni e Muricy e companhia para decidir, caso não tenha a proposta aceita ali pelo Soteldo para trazer o jogador Soteldo, eles se reuniram com o Rogério Ceni e o Muricy para decidir se vão atrás realmente de outro jogador, se compensa ir atrás com a pré-temporada em andamento ou se vão encerrar realmente as negociações nesse momento e voltar apenas na metade do ano, beleza, rapaziada? Mas sim, o São Paulo tem plano B, como eu já falei aqui para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, muito obrigado e até o próximo.